Nós já falamos sobre Lucas 15, quando o Senhor Jesus deixa claro o valor de uma vida, o valor de uma alma, quando cita sobre a parábola da ovelha desgarrada, em seguida a dracma perdida e, por fim, o filho pródigo. Versículo 11 diz assim, 15 e 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. Olha para mim, por favor. O filho mais moço queria liberdade. E você sabe que nós conhecemos uma pessoa quando damos liberdade para ela. Se não der liberdade para uma pessoa, você não conhece ela. A pessoa é exatamente aquilo que ela faz quando tem liberdade. Quando ela não está à vontade, não vale. Mas quando ela tem liberdade, é como esse filho aqui. Ele vinha direitinho na casa do pai, tudo certinho, só que agora ele já não queria mais ficar perto do pai, porque ele queria liberdade. O que se vê muito hoje, são pessoas querendo a mesma coisa, querendo liberdade. Essa que é a grande realidade. São pessoas que se afastam de Deus porque não querem disciplina, porque não querem regras, porque não querem viver na disciplina. Nós sabemos que a palavra de Deus é feita de promessas e condições. Mas, infelizmente, as pessoas procuram sempre o caminho mais fácil. Você há de convir comigo. Quando o filho se afasta do pai, é porque ali diante do pai ele não está sendo verdadeiro, ele não está sendo ele. Compreende isso? Sim ou não? Ele não está sendo ele. Perto do pai, ele não pode ser ele não consegue ser ele. Então, no caso desse filho, ele quis se afastar do pai, ele quis ir para longe do pai, para ter liberdade de fazer o que já estava dentro dele. Por isso nós insistimos em orientar as pessoas que se avaliem, que façam um exame, mas dentro de uma justiça, diante do espelho da justiça. Porque muitas pessoas julgam serem boas. Tem gente que diz assim, eu sou uma pessoa boa. Tá bom, você se julga uma pessoa boa comparada a quem? Está entendendo ou não? Sim ou não? O jovem rico chegou para Jesus e disse, bom mestre. Jesus disse, bom só há um, que é Deus. Bom só há um, que é Deus. Então muitas pessoas se julgam boas, que eu sou uma boa pessoa. Tá bom, mas o que está dentro de você? O que você pensa hoje vai determinar suas ações amanhã. Por isso a importância de você fazer um exame apurado, cuidadoso, e ver se você está dentro de uma justiça, e ver se você está de acordo com a palavra de Deus, se você tem sido sincero diante dele realmente, se você está caminhando na direção certa, se você está correndo direito, para não correr o risco de ser enganado pelo coração que é corrupto, que é enganador. Então o exame que você faz não é comparando sua vida com a vida de ninguém, não. Porque realmente, se comparar ainda aquela pessoa que está mal, se comparar a vida dela com outros, obviamente que ela vai encontrar pessoas bem piores. Então, o exame,
esse exame detalhado deve ser feito à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Então, vamos nos ater aqui. Quando a pessoa quer viver uma vida desregrada, indisciplinada, quando ela quer fazer o que dá na telha, sabe? Como muitos dizem, essa é a expressão. As pessoas não querem se submeter à palavra. As pessoas não querem se sujeitar à palavra. Por isso que há essa aversão, essa resistência em vir à igreja. Por isso, quem nos acompanha agora em casa, espero que tão logo possa estar conosco também numa reunião presencial, ainda essa semana. Mas você vê uma resistência por parte de muitos em vir à igreja, porque sabe que vão chegar aqui, a Bíblia será aberta e a palavra de Deus será pregada. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, vai contra a prática de muita gente. A palavra de Deus vai contra as práticas de muitos. E as pessoas não querem se submeter, não querem se sujeitar. Por isso, não tem um voto com Deus, não tem um compromisso com Deus. Aí as pessoas não têm compromisso com Deus, mas na hora do aperto querem que Deus tenha compromisso com elas. E é isso que se vê muito. Então vamos lá, no versículo, você vê que o pai não resistiu, não resistiu, simplesmente foi lá e dividiu. Aí diz assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Olha só, veja, ele foi para bem longe. Quantos estão acompanhando agora essa transmissão? Você mesmo que está em casa, agora, e você foi para tão longe de Deus, sabe? Foi para tão longe de Deus, como no caso desse jovem. Você já esteve aos pés de Jesus, você já esteve tão perto de Deus, você já foi assim um bom testemunho para os demais, e hoje você está tão distante de Deus, tão longe de Deus, foi para bem longe mesmo. E a pessoa vai para bem longe mesmo quando ela quer ter liberdade. E veja que ele gastou tudo que ele tinha rapidamente, vivendo dissolutamente. Quer dizer, vivendo assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira, desperdiçando a vida. O que se vê hoje são pessoas desperdiçando a vida com vício, com traição, desperdiçando a vida, vivendo uma vida totalmente indisciplinada. Você vê o ser humano se acabando. Você vê hoje o ser humano não precisando nem o diabo que veio roubar, matar e destruir. O ser humano parece que está indo na frente. É verdade, parece que o ser humano está fazendo todo o trabalho. Ele está se autodestruindo, vivendo uma vida totalmente indisciplinada e desregrada. É o que se vê hoje. E se vê isso muito em todos os lugares. Você vê muito isso no meio artístico. Você vê isso entre os jovens. Veja a vida que eles têm. É ou não é verdade, sim ou não? Aí acabam morrendo assim, por bobeira. É o que se vê hoje, por bobeira. Vivendo dissolutamente. Tem fama, tem dinheiro, tem tudo, mas não tem a palavra de Deus, não tem o voto com Deus, não tem uma vida com Deus. Esse é o problema. E quantos estão vivendo assim? Aí diz assim, no versículo 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome,
e começou a passar, a padecer necessidades. Olha só, aí quando a pessoa está vivendo longe de Deus, aí começam os sinais, aí começa a acontecer coisas para despertar a pessoa. Está entendendo, gente? Sim ou não? Começa a acontecer coisas para despertar. Quem já esteve afastado aqui, você já provou disso. Começa a acontecer coisas para fazer você acordar, para fazer você despertar. É verdade. Veja, aqui foi um sinal. Acabou tudo, todo o dinheiro dele acabou, assim rapidamente, e sobreveio lá uma crise, uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Nunca tinha passado necessidade perto do Pai, diante de Deus. Nunca. Aí diz assim: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Olha que ponto chegou. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ó, esse é um ponto que, quando chega a esse ponto, a pessoa tem que despertar. Não é possível que ela não desperte. Isso aqui é para quem está aqui dentro, porque a pessoa, antes de se perder lá fora, ela se perdeu aqui dentro. E também para você que já está aí fora. Será que você vai esperar piorar a situação? Já não chegou num ponto em que você deveria abrir os olhos, que você deveria acordar, despertar? Olha que ponto chegou, olha que ponto chega a vida de uma pessoa longe de Deus. Ele desejava comer a comida dos porcos, e nem isso davam para ele. Nem isso. Sabe quando a pessoa chega a esse ponto? Que não dá mais. Simplesmente não dá mais. A pessoa tem que cair em si. Foi o que aconteceu com ele. Diz assim: e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Olha aqui. É a reação que Deus espera de uma pessoa. É a reação que mexe com Deus. Não importa o que a pessoa fez ou deixou de fazer, a que ponto chegou. É essa reação que Deus espera da pessoa. Que a pessoa caia em si, que a pessoa desperte. Sabe, que a pessoa desperte, que ela tenha esse poder de reação, que ela tenha essa capacidade de se lembrar de onde caiu e voltar. É isso que Deus está esperando de você que está ouvindo essa palavra está chegando até você. É isso que Deus está esperando, é essa reação. Que você se levante. Caiu, não pode continuar caído, tem que se levantar. Quando a pessoa cai fisicamente, ela fica caída? Não, ela logo se levanta e a vida continua. Espiritualmente é a mesma coisa. Tomou o caminho errado, sai do caminho errado e volta para o caminho certo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, no mundo onde fica difícil você saber a verdade, Jesus é a verdade. E está aí você perdido nesse mundo. Mas Deus espera essa reação tua. A mesma reação que ele teve: já não sou digno de ser chamado teu filho, pode me tratar como um dos teus empregados. Quer dizer, não importa nada, não quero posição, eu não quero privilégios, não quero nada disso, só quero voltar. Só quero voltar para perto do Senhor, só quero voltar para os teus pés. Quando a pessoa tem essa reação, ela se encontra ou se reencontra com Deus, como é o caso de hoje, né? O domingo do reencontro. Aí diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão,
e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Está vendo? Não tem ressentimento, acabou o passado. Ele nem esperou o filho falar nada. Quando viu o filho voltando, ele correu, não esperou o filho chegar até ele, não. Ele correu ao encontro do filho e o abraçou e o beijou. Sabe o que isso representa? O batismo com o Espírito Santo. Você vê, é quando a pessoa recebe o Espírito Santo. E o passado já não é mais importante, acabou. Vamos dar importância ao que é importante. A pessoa fica massificando, não porque eu errei, não porque eu não sou digno, não porque o que eu fiz não tem perdão. Olha a reação do pai diante de um filho que se perdeu, ok, mas se arrependeu. E o arrependimento foi sincero. Deus sabe todas as coisas, Ele sonda o coração, Ele esquadrinha o coração, Ele prova os pensamentos, Ele sabe quando é sincero o coração de alguém com Ele, e é da sinceridade que Ele se agrada. Então às vezes a pessoa fica, mas o que eu fiz não tem perdão. Como não tem perdão? E a morte de Jesus na cruz por você, o sangue que Ele derramou na cruz por você, como não tem perdão? Mas é que eu não sou digno. Quem é digno? Quem é digno? Mas o que eu fiz? Olha tudo que esse jovem fez. Olha tudo que esse jovem fez. Mas quando decidiu voltar, é importante você, enquanto a gente fala, você absorver o espírito disso e reagir diante do que você está passando, diante do que você está vivendo, porque só a palavra de Deus para fazer uma pessoa entender que ela já não é mais a mesma pessoa, que ela já não é mais a mesma, já não tem mais aquela mesma comunhão com Deus, aquela comunhão, sabe, aquele compromisso com Deus, aquele temor. Isso tudo foi se perdendo ao longo da caminhada, ao longo da corrida foi se perdendo. E se você não conserta isso, é uma questão de tempo, é só uma questão de tempo. Então é a pessoa despertar com a palavra de Deus. Não espere os sinais, não espere a crise, não espere o problema, não espere o pior acontecer, não. Desperte com a palavra de Deus, amém? Desperte com a palavra de Deus. Aí quando o pai avistou o filho, o pai correu, abraçou, beijou. Olha isso. Aí diz, aí o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Veja o que o pai fez com um filho sincero, arrependido, que fez besteira, quis liberdade, quis curtir a vida, pensou que podia viver longe da casa do pai, longe da presença do pai. Tem gente, ele foi iludido, provavelmente foi influenciado, provavelmente foi influenciado. Alguém vendeu essa ideia para ele, ele foi seduzido, foi seduzido.
não suportou a proposta de uma vida, entre aspas, de liberdade. Porque só há liberdade mesmo quando há o Espírito de Deus. É ou não é verdade, sim ou não? Só há liberdade, você sabe disso. Hoje você tem liberdade no Espírito. Mas ele foi seduzido, foi para o mundo, foi parar junto aos porcos, mas se arrependeu. E agora o pai deu uma roupa nova para ele, colocou sandálias novas nos pés dele, um anel na mão dele, pronto. Ali foi feito um voto, ali foi feito um compromisso. Então, não importa, simplesmente não importa mais nada. Importa você olhar para a própria vida e ver, você tá com Deus ou está sem Deus? Você está perto de Deus ou está longe de Deus? Porque é isso que faz toda a diferença. Toda a diferença. Uma pessoa estar dentro de uma igreja não quer dizer que ela está com Deus. É ou não é verdade? Sim ou não? Pessoa ter uma religião não quer dizer que ela está com Deus. Só para terminar, abra em Números, por favor, 32. Diz assim, essa palavra nos veio para ser passada. Diz assim, quando um homem fizer voto ao Senhor, Números 32, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. O que Deus espera, gente? Que a gente tenha palavra. O que Deus espera de você e de mim? Perfeição? O que Ele quer encontrar aqui? Perfeição? Não vai encontrar. Mas Ele espera a palavra. Voto. Palavra. E que você empenhe a sua palavra e seja fiel a ela. E seja fiel a ela. Hoje conseguiram banalizar o voto. A palavra já teve mais peso antes. Hoje já não tem mais tanto peso. Já não tem mais tanto peso. Pessoa fala, mas fica difícil acreditar diante de tanto engano, diante de tanto golpe, de tanta mentira. A crise é ética. Eu estava ouvindo o bispo falar um dia desses. É ética. Não é política nem financeira, é ética. As pessoas estão sem palavra, mentem na cara dura, na cara lavada. É ou não é verdade, sim ou não? Põe a mão na Bíblia e promete jurar a verdade, falar só a verdade, e daqui a pouco é uma mentira. Aí tem jeito, né? Conta uma mentira, depois vai ter que contar uma mentira melhor para sustentar aquela mentira. Aí cai numa teia de aranha, quanto mais mexe, mais se enrola. É ou não é verdade? Sim ou não? É o que se vê hoje. As pessoas estão sem palavra. Mas o que Deus espera da gente é que tenhamos palavra. Palavra. Eu empenhei minha palavra com Deus até o fim.